Este é o tempo da dádiva. Chegou. A memória e a esperança, o passado feito justo, a expectativa vira realidade, o universo nos olhos de uma criança. Boas novas de salvação, o rei que virou menino, Deus que se fez homem, santo e justo, em carne, graça e verdade, o filho do amor. O bendito Deus veio em redenção. Este é o tempo da dádiva, o presente de Deus ao mundo. Paz aos assolados, consolo aos enlutados, conforto aos desesperados, abrigo aos perdidos, alívio aos cansados, descanso. Não temam, disse o anjo, a sua oração foi ouvida. Alegre-se, o Senhor é contigo. Emanuel, Deus conosco, tudo novo, feito em renovo, visita agendada de um Deus que se lembrou do seu povo. O meu coração exalta o Senhor, disse Maria. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O teu nome é santo, desde a eternidade já agia. Bendito o Senhor, Deus de Israel, disse o sacerdote. Poderosa salvação na casa de Davi, teu servo, cumpriu o que prometeu desde a antiguidade. Glória a Deus nas alturas, o coro celestial proclama, paz na terra a quem ele quer bem. Este é o tempo da dádiva, eternidade, passado, futuro, presente, memória, expectativa, realidade, história, esperança, dádiva, o presente de Deus ao mundo. Uma criança envolta em faixas, na manjedoura deitada, humilde, sem lugar em meio às casas, hospedada no presépio. A estrela brilhou, apontando o princípio do Filho do amor, o nome sobre todo nome. É assim, o Deus homem. Ontem e amanhã, Cristo, o hoje de Deus, o presente de Deus ao mundo, que é chamado Jesus. Natal é tempo de expectativas. Eu me recordo da minha infância, quando ansiosamente nós ficávamos esperando naquela noite, depois de todas as atividades que aconteciam durante o nosso culto em família. O momento em que chegaria, em que diante da árvore nós abriríamos os presentes e que logo depois estaríamos juntos na mesa para o tempo de ceia. Naquela espera, imaginava qual seria o presente desse ano. O que eu iria ganhar? O que iria acontecer? Quais seriam as músicas que nós cantaríamos? E como criança eu ficava cultivando na minha mente, no meu coração, o que de fato seria aquele momento que em família nós viveríamos em breve. Essa é a história do Natal, uma história de expectativas, desde sempre. O Natal fala da expectativa de um povo pela vinda do Messias, aquele que entraria na história para o resgate desse povo. Quando nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento e percebemos ali todas as profecias que apontariam para a vinda do Messias, nós percebemos esse povo esperando aquele que viria. O que você esperava do Natal? O que você espera do Natal? Alexandre, Roster, que alegria podermos estar aqui juntos, falando sobre expectativas. Meu querido amigo Rodrigo, uma honra estar aqui, querido Roster. Pensar na expectativa do Natal é algo que mexe com bons sentimentos do coração, porque pensando na questão do que você falava do presente, eu me recordo da minha infância. E é uma lembrança muito doce, é uma lembrança muito saborosa, saudosa, porque quando ia chegando nesse período do Natal, parecia até que o cheiro da época era diferente. As luzes. As luzes. E assim, eu acho interessante essa questão dos pais gerarem no nosso coração, e o meu coração enquanto criança, ia sendo gerado uma expectativa, aquele dia. E a expectativa ia sendo como que alguns elementos sendo colocados. Vinha a árvore, e quando vinha a árvore, você lembrava que a árvore ia trazer algo com ela. Depois da árvore vinha a notícia, olha, parece que vai ter presente.
E Você, Alexandre, acredito, eu já ficava assistindo todos os filmes de Natal durante todo o mês de dezembro, né? eu sou muito desse sentimento do Natal, da emoção e saboroso mesmo, assim, sabe? Eu assistia filmes, assistia tudo que tinha de Natal, eu ia consumindo, me preparando na expectativa daquele dia. E era uma expectativa do presente, a expectativa do que foi preparado para mim. E vinha a montagem da árvore, vinham os filmes, vinha um sentimento, e quando a árvore estava montada e o presente colocado lá, vinha, será que tem um para mim? E quando chegava a hora do presente ser entregue, a alegria era não naquele momento em si assim da surpresa, mas de você ser parte de algo e receber o presente. Então, a expectativa gerada é muito bonita. E ainda nesse comentário, Rodrigo e Roster, é muito interessante como o coração do ser humano, e aí para mim, eu acredito que Deus ontologicamente colocou isso em nós. Deus nos colocou com essa expectativa da vinda do seu Filho. Porque é como é interessante o ser humano ele ter expectativas. E eu estava pensando sobre isso, sobre expectativa. Quando alguém te entrega um livro, um romance, uma história, uma ficção, uma fantasia, né, uma história de fantasia, você pode ir na última página se você quiser. Você pode abrir o livro e ir na última página e descobrir o final da história. Mas é gostoso construir expectativa no coração, você ir lendo, você sendo cativado pela expectativa até que chegue o presente, que é a revelação, a história, a conclusão da história. E Israel foi preparada com expectativa por Deus para o grande presente, que é Jesus. Uau, a minha lembrança, meu querido Rodrigo, meu querido Alexandre, é parecida com a de vocês. Eu nasci no interior. E no interior ficaram meus avós e somente a minha família. A maioria dos tios morava na capital e outros em outras cidades. Então, quando começava dezembro, a alma se enchia de sonho. Os primos iam chegar e nós nos reuníamos em família, brincávamos, corríamos pelo pasto lá no interior. E chegava o dia do Natal, na nossa família tinha sempre a cerimônia do amigo secreto. Quem foi que me tirou? O que será que eu vou ganhar? E o que eu vou falar acerca da pessoa que eu tirei? Porque às vezes tinha que falar o contrário, né? Não tinha que falar o que era, para ver se o pessoal descobria. E que festa maravilhosa era o Natal. Era o momento mais marcante do ano, o momento em que nós nos esquecíamos de todas as nossas tristezas, de todas as nossas limitações, de todas as nossas lutas. E pensando nisso, Rodrigo, eu imagino a expectativa do povo judeu na época em que Jesus nasceu, porque eles eram escravos, eles viviam uma situação muito difícil. Eles esperavam pela vida do Messias também, não é? E eles conheciam muito essas profecias, né, pastor Roster, a respeito desse momento que chegaria, o que gerava ainda mais, né, essa expectativa. Um texto que é muito forte para mim é Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Pensar que no dia em que nossos primeiros pais caíram, o Evangelho já foi anunciado, naquele momento em que os teólogos chamam de proto-evangelho, quando o Senhor disse à mulher que o descendente dela pisaria na cabeça da serpente e a serpente lhe morderia o calcanhar. Então, ali já no início, logo depois da queda, o Evangelho foi anunciado. E nós vemos no texto que o Senhor mata alguns animais, né, para cobrir Adão e para cobrir Eva, já demonstrando também o sacrifício que nosso Senhor faria na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Eu gosto muito do Salmo 24. A vinda do Rei da Glória. Todo aquele texto ali, e eu fico imaginando... Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E esse texto messiânico, ele é muito forte. E ele é escrito centenas de anos antes
para Deus gerar essa expectativa, o Rei da Glória. A gente pode lembrar diversos textos, por exemplo, do profeta Isaías, né, falando que um menino nasceria a respeito do seu nome, né, que ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O mesmo profeta Isaías, diante do rei Acaz, diz que a virgem ficaria grávida e daria à luz a um filho, o seu nome seria Emanuel. Mas outro texto que não é de profecia, mas me enche de expectativa, é pensar como quando o ministério de João Batista surge, os fariseus mandam perguntar para ele: quem é você? Você é o Messias? Eles estavam na expectativa. Ele disse: eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto, que veio preparar o caminho do Senhor. Então eles tinham uma grande expectativa. E hoje, quando nós nos reunimos aqui, talvez pensando no que o Alexandre já falou, mas o evento já aconteceu. Mas a Bíblia nos ensina a rememorar as datas mais importantes da nossa fé, e nós temos uma grande expectativa todo o tempo do Natal. Natal é tempo de espera, Natal é expectativa, Natal é convicção de que a promessa seria cumprida. Exílio e dor, e aguarda crente o Redentor. Dai glória a Deus, Emanuel, virá em breve, ó Israel. Que nos animar e as nossas almas despertar, dispersa as sombras do temor e vence toda a morte e dor. Dai glória a Deus, Emanuel, virá em breve, ó Israel. Semente de Jessé, e aos filhos teus renova a fé, nos guia até o divino lar, onde a miséria não vai triunfar. Dai glória a Deus, Emanuel, virá em breve, ó Israel. Dai glória a Deus, Emanuel, virá em breve, ó Israel.
No princípio era aquele que é a palavra, o verbo, o logos, a força motriz que faz o universo existir. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. João nos fala a respeito de Jesus, o verbo encarnado. Aquele que se fez carne, aquele que se esvaziou na eternidade e entrou na história. Aquele que viria para poder fazer por nós aquilo que não poderíamos fazer sozinhos. A encarnação de Jesus é prova do grande amor de Deus por nós. Esse é um tema central para a nossa fé, meu querido amigo reverendo Rodrigo e meu amigo reverendo Alexandre. Houve um teólogo da história da igreja chamado Anselmo, da Cantuária. E ele escreveu um livro chamado Cur Deo Homo. E nesse livro, ele explica basicamente que Jesus tinha que ser Deus, porque somente alguém do tamanho de Deus poderia pagar a dívida que nós temos. Mas ele tinha que ser homem, porque fomos nós homens que pecamos. E para ser o cabeça do pacto da nova aliança, ele tinha que ser homem. E por isso João diz lá em João 14 que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, por isso, a encarnação é essencial. Jesus Cristo é Deus homem até hoje. Ele é o nosso Redentor. Aleluia. Encarnação para mim é isso. A luz brilha e nós temos um rumo. Jesus, enquanto ser humano, efetivamente, nos ensina a viver a vida. Jesus, ele nos mostra a graça do Pai para conosco. Ele mostra a nossa incapacidade, por isso muitas vezes ele traz, como o Alexandre disse, essa luz que nos ilumina, mas que muitas vezes também nos desnuda e que nos faz perceber quem realmente nós somos. E aí existe o aspecto da verdade. Gosto muito de pensar no advento e na encarnação, e vejo alguns paralelos. Na verdade, a celebração do advento, da encarnação de Jesus, naquela perspectiva, naquele olhar de aquele povo que estava em trevas, viu grande luz. O nascimento de Jesus é essa luz que brilha. Isso, inevitavelmente, me traz uma memória, porque Natal, para mim, é essa lembrança, essa memória da encarnação de maneira prática. Eu tive uma oportunidade de certa feita, conhecer o farol que fica em Boston. E o amigo que me levou lá para esse farol, o farol já desativado, ele falou o seguinte quando me levou lá, e era um lugar muito alto, já desativado aquele farol, mas havia uma solenidade nesse lugar. E eu lembro que a fala desse meu amigo dizendo o seguinte: olha, milhares de vidas foram salvas, porque nas noites mais escuras e densas, quando esse farol era aceso, isso aqui iluminava milhares de quilômetros, e aqueles que estavam perdidos tinham um norte para ir, um caminho para seguir. A encarnação do Verbo, ela é graciosa porque ela nos salva, mas ela nos aponta aquilo que nós somos. Ela aponta a nossa natureza, ela aponta a nossa rebeldia, ela aponta para como nós estávamos distantes de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, e como nós carecíamos de que Deus fizesse algo por nós. Essa luz que vem para iluminar, mas que vem também para nos desnudar, é a luz que agora nos traz direcionamento, que nos leva para um relacionamento real, profundo e sincero com Deus, que só é possível por aquilo que Jesus fez. Ao ouvir a sua fala, eu me lembrava de que quando nós lemos o Novo Testamento, a divindade de Jesus chocava os apóstolos. Quando ele acalma a tempestade, eles dizem: quem é este homem que até o vento e o mar o obedecem? Nós estamos há mais de 2000 anos deste evento. E nós estudamos muita teologia. E muitas vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas me choca a humanidade de Cristo. Pensar que ele era homem como nós, que sem pecado, obviamente, mas que sentiu as mesmas dores,
passou pelas mesmas lutas e pelas mesmas aflições, faz dele não só o nosso Redentor, que é tudo que ele é para nós, mas ele também é o grande paradigma da nossa vida e do nosso ministério. Ele é o Verbo que se fez carne, e nós, onde estamos, temos que demonstrar na prática as implicações do Evangelho na nossa vida. Isso significa que nós temos que viver Cristo dentro da nossa casa, temos que saber também nos encarnarmos, num certo sentido, né, no nosso ministério local, sabendo em que contexto nós trabalhamos. Quando você vai para um outro país, você tem que aprender a falar o idioma daquele país. Então você leva o Evangelho na linguagem que aquelas pessoas entendem. E esse é um grande desafio para nós, manter a verdade intacta, mas viver na prática tudo aquilo que ela nos ensina. Nós possamos sempre ter esse entendimento e essa concepção, para que possamos, de fato, encarnar aquilo que Ele quer fazer através de nós na história, que possamos compreender efetivamente a nossa vocação, aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. E como Verbo encarnado, nós possamos experimentar esse tipo de relacionamento com todos aqueles que Ele tem colocado na nossa volta. Proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, que dos campos aguardar seu rebanho afinal suportavam da noite um frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Gente lá no céu, linda estrela surgiu e no Oriente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz e do céu lhe caiu muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Veio um bebê ao mundo. Não era uma simples criança, mas veio em uma simples estrebaria acordar a todos de um sono profundo. O anjo disse aos pastores para não temer, porque tinha uma boa notícia, a melhor de todas, para que o mundo possa crer. Na cidade de Davi, o Salvador nasceu. Ele é o Messias, o Senhor, um bebê enrolado em pedaços de pano e deitado. Na manjedoura estará o Rei que desceu. Uma estrela apareceu, ficou em cima de Belém, anunciou o nascimento do menino Rei. A profecia se cumpriu, o Cristo nasceu e os magos vieram do Oriente além. Esses magos muito se alegraram, viram a sua mãe e o menino, com presentes e tesouros o adoraram. O Deus homem prometido. Muita gente viu o pequenino, o primeiro Natal de todos. Pastores, magos e anjos, até mesmo os animais, adorando ao grande Deus menino. E como eles vimos nós, com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou. Adorar de coração o
olhos sedentos no negro infinito, pisando o rastro da estrela guia, farol de esperança, estrela divina que alumia o caminho. Esses homens eram mais do que simples mortais, reis poderosos, mestres da ciência, buscando resposta pros próprios dilemas no encalço da estrela. Trazem nas mãos oferendas para o menino Deus, trazem no peito o desejo de se encontrar, trazem um sorriso nos lábios, espera de alegre destino, e nos seus olhos o brilho que inspira o luar, que inspira o luar. Aqueles reis do distante Oriente vieram a Belém para adorar o menino que traz alívio pra alma cansada de quem o buscar. Louvado seja o pequeno menino de Belém, glória a Deus nas maiores alturas. O mistério da vida naquela manjedoura se desfez, a alegria invadiu a casa em santa folia, em santa folia. A convicção de que o plano estabelecido por Deus desde a eternidade funcionou quando Jesus, o Deus encarnado, entrou na história, é o que enche o nosso coração de esperança. Mesmo diante as adversidades, mesmo diante os problemas. A compreensão daquilo que Jesus fez faz o nosso coração se alegrar. Porque ainda que as lutas e as batalhas sejam grandes na história, a convicção que nós temos é que um dia os nossos olhos, eles se fecharão para a história, mas eles, enfim, se abrirão para a eternidade. Jesus estará diante de nós, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Natal tem a ver com esperança, porque Jesus, o Deus encarnado, vem, vive a sua vida, caminha resolutamente na direção da cruz, entrega-se na cruz do Calvário, seu sangue é derramado, mas ele vence a morte, ressuscita ao terceiro dia.
Essa é a grande prova de que nós podemos agora estar em paz com Deus. Seria esse talvez o grande motivo de esperança a nós, seres humanos? Isso é magnífico, magnífico. Tem um livro do C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia, A Última Batalha, e tem uma cena da Última Batalha no estábulo em que começa a acontecer uma série de transformações, Rodrigo sabe, e a Lúcia, citando a situação, ela pega e faz a seguinte comparação, falando daquele estábulo em Nárnia, acontecendo a última batalha, algo acontecendo lá dentro, e a Lúcia pega e fala assim: um dia no meu mundo, dentro de um estábulo, lá dentro, tinha algo maior do que o mundo lá fora. Eu acho isso magnífico, porque a esperança desse algo maior que é Jesus nasceu. Aí eu lembro do Cântico de Simeão. Simeão, que para mim é tipo um Melquisedeque ali do Novo Testamento, eu acho ele um personagem magnífico. O Espírito conduzia a vida dele, é um negócio impressionante ali, num período tão difícil de Israel. E o Espírito leva ele para o templo quando Jesus estava lá. E Simeão, Rodrigo e Roster, parece que percebeu que ali estava algo que era maior que o mundo inteiro. E o texto é bonito porque diz que Simeão toma o menino. É como se ele abraçasse a salvação. A esperança de Israel chegou. A consolação. Natal, meus amigos, é esperança. Cristo morreu na cruz e pagou os nossos pecados. E o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Mas nós ainda temos a velha natureza subjacente aqui em nossos corações. E como essa velha natureza nos atrapalha? Nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento que amamos, e pensar que uma implicação da esperança que Jesus nos dá é que nós vamos estar na eternidade com Ele. Então eu anelo o dia em que o Senhor vai retirar essa natureza pecaminosa maldita da minha vida. Eu anelo o dia em que nós poderemos ver o nosso Senhor face a face. Você já imaginou o Senhor dizendo para você: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você? Relembro, do livro que você citou, de C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, que um pouquinho mais para frente vai dizer exatamente nessa direção, que todas as aventuras vividas aqui em Nárnia nada mais foram do que a capa e a primeira página da história, que na verdade ecoaria na eternidade. A vida é difícil do lado de cá do céu, mas nós sabemos que o final não é aqui. Nós nos encontraremos com o nosso Rei. Nós passaremos a eternidade com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos, de fato, ter esse entendimento. Que o amor de Deus foi revelado e provado em Cristo Jesus. Que aquele menino que nasceu numa manjedoura, de fato cresceu, viveu o seu ministério, ensinou aquilo que nós deveríamos aprender, e mais do que isso. Foi além do que um vanguardista, foi muito mais do que um revolucionário. Ele era o Deus encarnado, o único que poderia fazer por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Ao caminhar na direção da cruz, ao entregar a sua vida e ao vencer a morte, Ele provou que nós agora podemos viver em sintonia, em harmonia, em intimidade com o Criador de todas as coisas. Que podemos voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, a presença do nosso Senhor. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem que enche o nosso coração de esperança. Essa é a mensagem que revigora as nossas forças e nos traz paz que excede todo entendimento. Mesmo diante das adversidades, nós podemos experimentar essa paz. Ela só é possível pela esperança que nós temos na eternidade, pela certeza que nós temos de que fomos amados por Deus em Cristo Jesus.
nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. De uma virgem nascerá Emanuel, Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. De uma virgem nascerá Emanuel, Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, Emanuel. Ó, vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados, a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde
alturas celestes baixando em forma de servo, se fez por amor, e em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Vós anjos em coro e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Bendito o Senhor, o Deus de Israel, que veio e redimiu seu povo. E que poderosa salvação nos livrou da mão de todo mal. Grande salvação aos nossos pais mostrou, não se esqueceu da aliança, pra livres do medo adorar e o servir em todo o viver. Nos salvou, tua graça nos alcançou, com amor fizeste-nos povo teu, trouxe a nós pleno perdão, pois tu és bendito Deus. 1, 2, 3, vai!
nascerá o sol do seu amor. As trevas vencerá com sua luz, guiará os nossos pés à paz. Ei! Nos salvou, com a graça nos alcançou, com amor fizeste-nos povo teu, trouxe a nós pleno perdão, pois tu és bendito Deus. Nos salvou, com a graça nos alcançou, com amor fizeste-nos povo teu, trouxe a nós pleno perdão, pois tu és bendito Deus. Louvado seja Deus por esse musical tão especial com o qual temos sido abençoados. O nosso desejo é que o Senhor derrame sobre a tua casa e sobre a tua família as suas mais ricas bênçãos neste Natal. E chegando ao final deste evento tão especial, nós vamos ser edificados com a palavra de Deus. Fique atento. Eu lerei as Escrituras lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, dos versículos 36 a 38. Mas a nossa meditação se fundamentará no versículo 38. Assim diz a palavra do Senhor. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. No ano de 1969, quando o homem pisou pela primeira vez na Lua, o presidente dos Estados Unidos da América, Richard Nixon, falou em rede de TV nacional no seu país que aquele era o dia mais importante da história da humanidade. Depois de alguns minutos na Casa Branca, ele recebe o telefonema do grande evangelista Billy Graham. E Billy Graham disse a ele: senhor presidente, esse é um dia de glória para a nossa nação. Mas o senhor cometeu um equívoco. O dia mais importante da história da humanidade não é o dia no qual o homem chegou na Lua, mas os dias mais importantes da história da humanidade são os dias nos quais o Filho de Deus viveu na terra, se encarnou, morreu, ressuscitou e nos salvou. O dia mais importante não é o dia no qual o homem pisou na Lua. O dia mais importante é o dia no qual Deus pisou na terra. E neste Natal você precisa saber que o maior presente que você pode ter é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua vida. No texto que vos li, o Senhor Jesus foi levado ao templo para ser consagrado a Deus. O profeta Simeão, que esperava o dia da redenção do Senhor, o viu e anunciou que ele era o Messias. E estava ali uma viúva de 84 anos, cujo nome era Ana. Ela tinha se casado e vivido 7 anos com seu marido e agora vivia no templo para jejuar e orar. E ao olharmos para a atitude de Ana, ao ouvir que o Salvador estava ali, nós vamos aprender o que fazer com o presente do Natal. Jesus é o presente do Natal. Em primeiro lugar, o nosso texto nos diz: aproxime-se dele. Diz assim a palavra de Deus: e chegando naquela hora. O verbo grego usado para chegando aqui significa aproximar-se subitamente. Ana soube que Jesus estava ali e ela se aproximou dele.
E se você sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nesses dias do Natal você precisa se aproximar dele. Ouça o Senhor Jesus dizer a você: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. O Senhor Jesus morreu na cruz para te salvar. Arrependa-se dos seus pecados, creia nele, e você vai receber de graça a salvação e a vida eterna. Mas o que fazer com o presente do Natal? Em primeiro lugar, o texto da palavra nos diz: aproxime-se dele. Mas em segundo lugar, o texto nos diz: agradeça a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e chegando naquela hora, dava graças a Deus. A palavra usada para dar graças a Deus aqui no original significa que ela concordou efusivamente com a profecia de Simeão, mostrando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E ao concordar, ela louvava, ela tinha gratidão eufórica, gratidão efusiva, dava glória a Deus que mandou o Salvador ao mundo para pagar os nossos pecados na cruz do Calvário. Maria, quando também soube que era a mãe do Messias, disse: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se você tem consciência do quanto você é pecador, e de como Cristo te amou e pagou os seus pecados na cruz, neste Natal você deve ter um coração cheio de gratidão. Reúna a sua família, ore ao Deus eterno e bendiga a Ele, porque Ele te amou e deu Cristo Jesus na cruz para te salvar. Mas o que fazer diante do presente do Natal? Jesus é o presente do Natal. Em primeiro lugar, o nosso texto nos disse: aproxime-se dele. Em segundo lugar, o texto nos disse: agradeça a Deus. Mas o que fazer diante do presente do Natal? Anuncie a Cristo, Jesus. O texto bíblico nos diz que Ana atuou assim. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana dizia: o Messias chegou, o Salvador do mundo está aqui. Jerusalém está esperando o Salvador, e aqui está o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para reconciliar o povo de Deus com o seu Deus. Este Filho de Deus deu a sua vida na cruz do Calvário para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. E o tempo do Natal é um tempo para anunciar que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aproveite este tempo do Natal para dizer aos seus amigos, aos seus familiares, que eles podem ser perdoados de todos os seus horríveis, feios e tristes pecados, quando eles creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens, que pagou o pecado deles na cruz. Se eles se arrependerem de sua vida de pecado e crerem em Jesus como seu único Senhor e Salvador, eles receberão a vida eterna, terão paz com Deus, serão justificados no tribunal de Deus, adotados como filhos de Deus. O que você vai fazer com o maior de todos os presentes que recebeu? A presença do Senhor Jesus na sua vida. Jesus é o presente do Natal. O que fazer com o presente do Natal? O nosso texto nos diz: aproxime-se dele, agradeça a Deus, anuncie a Cristo Jesus. Você tem se aproximado do Senhor? O seu coração está cheio de gratidão? Você vai proclamar o Evangelho de Jesus? O que você vai fazer com este presente do Natal? Que neste Natal Deus te abençoe, que você louve a Deus, se aproxime de Jesus e diga ao mundo inteiro que o Senhor nos amou e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Que Deus te abençoe. Feliz Natal. Neste momento tão especial, nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse período tão maravilhoso do Natal, nos aproximando do Senhor Jesus e pedindo a Ele que nos abençoe na proclamação do seu Evangelho. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, porque Tu nos amaste antes da fundação do mundo e nos escolheste soberanamente
para sermos redimidos pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, Deus, porque no momento oportuno o Teu Espírito Santo nos regenerou e plantou a semente de nova vida no nosso coração, nos fez nova criatura, nos deu o dom da fé e quando cremos recebemos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Querido Deus, abençoa o Natal destes que estiveram conosco neste musical. Que eles saibam que Jesus é o maior presente do Natal e que neste Natal eles se aproximem de Jesus pela fé. Que neste Natal eles agradeçam a Deus por tão grande salvação. Que neste Natal eles anunciem ao mundo inteiro que a salvação está somente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa cada família que está conosco. Que neste Natal o Senhor Jesus seja exaltado sobre tudo e sobre todos em nossa vida. Nós oramos clamando a Tua bênção sobre todos os que estão conosco. Em nome de Jesus. Amém. Noite de paz, noite de amor,